Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No início da segunda década do século XXI, a internet vivia um momento de transição. A cultura de arquivos vazados e a febre por conteúdos misteriosos cresciam junto com plataformas de vídeo. Ao mesmo tempo, o acesso a ferramentas de edição tornava a linguagem audiovisual mais sofisticada e mais democrática. A desconfiança em instituições, alimentada por crises políticas e econômicas, somada a um legado de histórias sobre discos voadores desde meados do século XX, criou um terreno fértil para narrativas que misturavam segredo de Estado, tecnologia e a eterna pergunta sobre vida fora da Terra. Foi nesse contexto que surgiu Skinny Bob, nome dado por internautas a um conjunto de vídeos publicados por um perfil chamado Ivan0135, no ano de 2011. As peças, curtas e montadas como um dossiê, pareciam compilar trechos de filmagens antigas, supostamente obtidas de arquivos confidenciais. Em poucos dias, o material se espalhou globalmente, somando milhões de visualizações e debates acalorados. Converteu um alienígena de olhos grandes e corpo esguio em um dos ícones mais intrigantes do imaginário ufológico contemporâneo. O fenômeno em si é composto por fragmentos que evocam cinema de arquivo em preto e branco. Vemos uma criatura de baixa estatura, cabeça alongada e olhos enormes, com pálpebras que piscam de maneira complexa. Os braços finos terminam em mãos com 4 dedos longos. Em um dos trechos, a entidade está sentada diante de uma mesa, como se participasse de uma entrevista silenciosa. Em outro, parecem ocorrer medições e exames biométricos. Há ainda vislumbres de supostos destroços e de figuras semelhantes caminhando em formação, como se fossem visitantes sob escolta. A estética técnica contribui decisivamente para o impacto. O enquadramento é estável e burocrático. A granulação lembra películas antigas. O leve bailado do quadro remete a telecine de arquivos históricos, e as imperfeições de borda sugerem desgaste real do suporte. Intertítulos simples, com aparência de datilografia, indicam datas do meio do século passado, embora nunca ofereçam um contexto verificável. A fisiologia exibida em close impressiona pela riqueza de microexpressões. Há movimentos sutis da pele, tremores de pálpebras e um efeito de umidade nos olhos que muitos consideraram difícil de falsificar com recursos amadores da época. Quanto a uma possível intervenção militar ou governamental, o subtexto do material aponta para uma moldura de Guerra Fria. Circulou a versão de que as cenas teriam origem em serviços de inteligência de um país do leste europeu, herdeiros de investigações iniciadas décadas antes, envolvendo recuperação de artefatos e a custódia temporária de visitantes não humanos. Todavia, nenhum órgão oficial reconheceu a autenticidade das imagens, tampouco confirmou a existência de um programa com tais características. A narrativa, portanto, repousa nesse limiar crível, em que o estilo documental evoca a KGB ou comissões secretas, sem jamais oferecer prova documental direta. Os indícios e testemunhos surgiram de todos os lados. Entusiastas apontaram a coerência de iluminação nas superfícies da pele, o comportamento natural do brilho nos olhos e a interação correta das sombras com a mesa e com o que poderia ser a mandíbula. Segundo eles, esses elementos tornariam a falsificação extremamente custosa. Profissionais de efeitos visuais observaram, por outro lado, possíveis assinaturas de pós-produção, como padrões de riscos que se repetem entre trechos distintos, desfoque aparentemente inconsistente com lentes de época e ruídos digitais homogêneos demais para materiais resgatados de película. Alguns afirmaram reconhecer sobreposições de arranhões similares a bibliotecas comerciais. Outros defenderam que um boneco animatrônico de alto nível, possivelmente combinado a retoques digitais, explicaria a qualidade dos micromovimentos. Diversas tentativas de rastrear a origem foram frustradas. O perfil Ivan0135 publicou poucas peças ao longo de um curto intervalo e desapareceu. Não houve monetização, não houve reivindicação de autoria e não surgiu qualquer registro de bastidores convincente. Como a plataforma elimina metadados originais, restaram apenas cópias reprocessadas, com carimbos de tempo derivados do momento do envio. Pesquisadores independentes vasculharam tipografias,
ruídos de película e padrões de compressão, buscando ligações com estúdios ou artistas conhecidos, mas nenhuma pista se consolidou. Investigações em arquivos abertos também não ofereceram amparo. Não se identificou referência a Skinny Bob em pedidos de acesso à informação nos Estados Unidos e em países europeus. E especialistas russos consultados por jornalistas declararam desconhecer programas oficiais que correspondessem em estrutura e materialidade ao que é sugerido nos vídeos. A comparação com o caso da autópsia alienígena dos anos 90 é inevitável, uma vez que aquele episódio, mais tarde, foi admitido como reconstrução, misturando elementos reais e cenografia. Skinny Bob, por sua vez, nunca foi reivindicado como obra artística, o que mantém a tensão entre fraude elaborada e possível vazamento. Na esfera cultural, o impacto foi profundo. A figura do ser magro, com olhar melancólico e postura quase humana, alimentou infindáveis narrativas, artes de fãs, curtas e análises quadro a quadro. Anos mais tarde, quando autoridades de diferentes países passaram a reconhecer oficialmente relatos de fenômenos aéreos não identificados, o imaginário coletivo resgatou Skinny Bob como referência estética e como hipótese de que o passado já teria testemunhado contatos controlados, sem que o público fosse informado. Depois de mais de uma década, o balanço permanece ambíguo. O conjunto de imagens revela domínio de linguagem documental e uma execução técnica acima da média do conteúdo amador de 2011. Ao mesmo tempo, faltam elementos cruciais de verificação, como negativos, cadeia de custódia, testemunhas com nome e cargo, ou qualquer documento independente que conecte as cenas a um programa específico. Assim, a história de Skinny Bob habita um espaço crepuscular, em que cada evidência pode ser lida de forma dupla, ora como sinal de autenticidade, ora como assinatura de artesanato cinematográfico. Conclui-se que o mistério persiste menos pela certeza do extraordinário e mais pela cuidadosa engenharia da dúvida. Há lacunas que convidam à crença e há inconsistências que fomentam o ceticismo. O que resta é um retrato vívido do nosso tempo, em que a tecnologia permite construir realidades persuasivas e em que a fome por respostas convive com o fascínio pelo enigma. Skinny Bob, com seu silêncio imóvel e olhar inatingível, continua sendo o ponto de interrogação que atravessa a fronteira entre fato e ficção, e que desafia cada um de nós a decidir quanto de sombra estamos dispostos a aceitar em troca de uma verdade possível.